Hoje é dia de finados, a data 2 de novembro é uma tradição da Igreja Católica e feriado nacional no Brasil. Para discutir um pouco mais sobre o assunto, nós recebemos o antropólogo Darrell Champlin. Professor, boa noite, obrigado por participar conosco aqui no Caderno Regional. Relembrar mortos não é uma exclusividade da Igreja Católica, eu imagino. Outras culturas e outras religiões também devem fazer isso. Na verdade, quando se discute essa temática, eu acho que por ser talvez o maior mistério de todos da humanidade, né, o limiar da vida e da ausência dela, quando você olha no registro arqueológico, você vê enterros feitos de forma intencional por ancestrais nossos. Não estou nem falando do Homo sapiens, estou falando anterior ao Homo sapiens, ou pelo menos a primeira que deu origem à nossa espécie, de indivíduos enterrados de forma intencional, deitados em posição fetal, enterrados com alimentos, o que dá a clara ideia que nós temos então a possibilidade do retorno depois da morte, ou da ressurreição, ou da reencarnação. Então esses indivíduos enterrados de forma intencional com alimentos e armamentos, e sobretudo dando origem talvez à primeira forma de agricultura no mundo, que é flores. Então os indivíduos enterrados também com flores. E muita gente esquece que na origem da agricultura também tem flores plantadas de forma intencional, né? Uhum. Então, do ponto de vista arqueológico, você vê registrado há dezenas de milhares de anos, muito antes dos egípcios. Não dá para precisar um primeiro registro. Não dá para precisar, mas sabe-se, por exemplo, que túmulos de 50, 60 mil anos já têm essa característica que indica que naquela época já se preocupavam, as pessoas já se preocupavam com o destino dos mortos. Os egípcios, principalmente, acreditavam muito nessa vida pós-morte, que inclusive colocavam alguns vivos para ficarem presos dentro da pirâmide. Me parece que também há registros chineses da mesma prática, também, que o indivíduo seria, digamos, sacrificado para proteger no pós-vida o imperador, ou os imperadores, ou o faraó, ou seja, quem for. A figura é importante, né? Sim. E o mesmo tipo de coisa você vê característico em múmias na América do Sul, em muitos lugares. Então a pessoa era sacrificada para fazer o acompanhamento no pós-vida. Dá para ter o registro de quando começou esse tipo de comemoração no Brasil, professor? Eu não conheço da prática específica, digamos, do cristianismo, né? Sim. Mas com certeza antecede, muito provavelmente antecede ao próprio cristianismo, né? Até mesmo a prática formal. Sim. Em alguns casos, que nem, por exemplo, essa tradição cristã, como o senhor chamou, se funde com algumas culturas locais, como é o caso, por exemplo, do México, né? Certo. Que lá, por exemplo, o Festival dos Mortos, né, que eles chamam, está muito mesclado com rituais astecas, por exemplo. Isso. É comum que isso ocorra em outros lugares, em outros países, em outras civilizações, professor? O que você tem é a mudança da roupagem, provavelmente, como se diriam, de uma prática que antecede, inclusive, as práticas, como eu disse, cristãs. Então, por que é necessário, por exemplo, de você fazer essa mudança de roupagem? A crença pode até ser a mesma, mas se um indivíduo, por exemplo, não acredita em São Jorge, como é que ele vai ver, ou não conhece São Jorge, como é que ele vai ver São Jorge na lua quando ele olha para a lua? Entende? Então, é necessário que os rituais sejam, que eles espelhem a cultura local, de tal forma que eles sejam compreensíveis, que a pessoa possa entendê-los. Então você dá a roupagem local para que seja possível de as pessoas participarem com a fé necessária para isso. Como as pessoas podem, de alguma maneira, trabalhar esse tabu que é a morte? É uma questão de crença pessoal, de formação? Então, digamos assim, se você parte para um nível mais científico da coisa, e hoje, principalmente na área da física quântica, você vai ter uma visão muito diferente da morte, porque você coloca tudo em nível de consciência, e de como que a consciência sobrevive à morte física. Mas acho que uma boa dose de fé, tá, de uma pessoa que pratica a própria religião, ajuda muito a pessoa a lidar com a morte. Quando você elimina na morte o grande mistério, ou pelo menos o grande medo, o grande pavor do indivíduo, que não existe nada depois, quando você passa a demonstrar, mesmo que seja pela linha cultural, religiosa, que é possível de você sobreviver à barreira da morte física, então a pessoa passa a ter uma visão mais tolerante com isso.
problema é que a gente vive num mundo científico cético, baseado muito em produtos e consumo, e a instantaneidade da coisa, da necessidade, tira a visão de mais longo prazo, né? Acho que é por isso que tem tanto tabu, inclusive. As pessoas não conseguem enxergar no além do amanhã, que eu quero dizer, não é nem no além da morte. Como também, de alguma maneira, aproximar ciência e religião nesse caso, né? Acho que as pesquisas mais recentes estão demonstrando de uma maneira muito... Dá para conviver as duas coisas? Não só dá, mas é necessário. E aquele cientista absolutamente cético que diz que nada disso existe é porque ele não conhece o corpo de literatura já desenvolvido, o campo da pesquisa já feita, e continua sendo cético por ignorância dos fatos. Não é que ele seja mal intencionado, de fato, é que ele desconhece as pesquisas feitas em milhares de universidades espalhadas pelo mundo afora, que vez após vez mostram como que pessoas que morreram e retornaram tiveram uma experiência absolutamente reveladora de o que é esse processo, né? A morte, até alguns anos, eu diria, sempre representou um momento de tristeza, né? Para as famílias, para as pessoas, é um ente querido que está nos deixando. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que hoje já não é tão assim, né? Houve uma mudança de comportamento em relação a como as pessoas recebem, né, a morte. Porque eu me lembro quando eu era menino, por exemplo, da morte de um parente, um avô meu, que você ficava lá velando o corpo, tinha aquela coisa do luto, né? Era todo um ritual assim de muita tristeza. E de muito tempo. E de tempo. Durava um ano. A esposa, né, no caso, né, do falecido, também se resguardava, né? Tinha um período de resguardo, de luto em relação a isso. Não existe mais hoje, não é, Darryl? O que eu acho que também está acontecendo nesse sentido é que você tem uma redução do impacto e da influência da própria religião na sociedade. Cada vez mais distante as pessoas ficaram, porque de repente você tem evidência para tudo. Para tudo. Você pode achar no Google tudo. Sim. Então, você ficar dizendo que você vai, por exemplo, e eu não estou atribuindo juízo de valor a isso, claro, mas você ficar dizendo, por exemplo, que você vai torrar no inferno pro resto da sua existência porque você deixou de fazer isso ou porque você fez aquilo, não cola mais com a maioria das pessoas. E quem trabalha com pesquisa na área da consciência também não aceita mais esse tipo de coisa pré-determinista, né? Então, eu acho que a ciência ajudou muito a gente nesse sentido, mas ao mesmo tempo tornou a gente também cego para as evidências melhores que mostram que o pós-vida é uma boa possibilidade, se não a única possibilidade. Então, tem um jogo dos dois lados. Quanto mais tecnológica a sociedade, menor a influência e o impacto direto da religião, né? E quanto maior o impacto da religião, geralmente menor a influência da ciência, nas culturas, inclusive modernas. O impacto da religião influencia nisso que eu falei agora, de como você encara, né, os modos, que nem, por exemplo, se você vai para New Orleans, por exemplo, você, melhor do que ninguém deve conhecer, eles comemoram muito, é uma festa, né, com música e assim por diante. Os americanos, de alguma maneira, recepcionam os amigos com comida, tem comida, é uma festa, existe até o termo comer os mortos, não é? Beber um morto na Bahia. Beber um morto na Bahia, por exemplo. É a religião que influencia essa forma de se desligar desse ente querido? Então, vamos levar para um extremo um pouco maior. Se você for para o Sri Lanka, por exemplo, você vai chegar lá e a crença na reencarnação é lugar comum. Se você for para a Índia, a crença nisso também é lugar comum. Então, a pessoa sente muito a morte pela ausência do ente querido, mas não porque tem medo que o ente querido não tem chance de voltar ou que morreu de fato. Você sente saudade do indivíduo e é por isso que você chora a ausência dele. Mas você não tem o pavor que outras culturas trazem, não é? Então, pelo mundo afora, temos culturas que são muito mais tolerantes com o assunto do que outras culturas são. E definitivamente a raiz da tolerância ou da intolerância deriva da religião. Não tem muita separação disso, né? Bom, a data sucede o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Tem alguma relação, o fato ou não, Darryl? Não, eu tenho certeza que tem. E que isso, o dia de Todos os Santos vem depois do Dia das Bruxas. Também. Tudo bem? Então, são festas, é uma festa pagã, seguida pela festa provavelmente do arrependimento, que é o Dia de Todos os Santos, e daí depois você comemora os mortos, porque os mortos, em última instância, se tornam santos. Já que você tocou no assunto, só para a gente tentar esclarecer
o termo pagão é mal utilizado às vezes, né? Que nem festa pagã fica-se com uma impressão de que é uma coisa ateia ou alguma coisa assim, e não é na verdade. Não né? é na verdade. A celebração pagã era da natureza em relação ao sol. E não só, tem as celebrações pagãs, elas são tidas como pagãs porque não eram cristãs. Então, já que não tem um conteúdo cristão, virou pagão, né? Isso muito. E que eram proibidas, passaram a ser proibidas de alguma maneira. Eram proibidas porque iam contra as linhas básicas de raciocínio ou do dogma religioso. Sim. Tá? Mas, então, pagão, na verdade, eu falando do cristianismo, mas de qualquer religião, é pagão quando não é parte do sistema básico daquela cultura. Né? E pode envolver ou não ritual de magia, pode envolver ou não rituais de passagem, enfim, aquela cultura é pagã, porque ela se separa da cultura tradicional ou daquela que é imposta pelas autoridades no poder naquele momento. Professor Daryl Chamberlain, muito obrigado, viu, pela entrevista e obrigado por participar conosco mais uma vez aqui no Sempre um prazer. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.